Hello everyone, que bom ter vocês aqui. Caso você não me conheça, sempre me apresento. Eu sou o Wes e esse aqui é meu humilde pântano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o lançamento de 40 anos desse clássico Powerslave do Iron Maiden, e num formato mais que especial, com essa animação em Zoetrope, mas vou falar um pouquinho com mais detalhes daqui a pouco durante o vídeo. Mas antes de eu dar andamento a esse vídeo, eu queria muito que você já deixasse um like, porque depois você vai se esquecer. E também, se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se já. Depois, se você não gostar desse vídeo, você tira a sua inscrição, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu preparei o roteiro com muito carinho. Inclusive, eu dividi esse roteiro em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a edição de 40 anos do Powerslave, e nessa parte, que eu vou fazer com a câmera aérea, eu vou falar sobre a arte desse álbum, que ela é um pouco diferente da versão de 84. Eu tenho uma versão aqui brasileira de 84, vou mostrar para vocês algumas diferenças. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade sonora, eu também comparei o som, e talvez você não goste muito do que eu vou falar. E depois eu vou falar um pouco sobre a minha opinião a respeito da duração desse álbum e das mudanças que eu achei que fossem acontecer, mas não aconteceram. Talvez você concorde comigo ou não. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o formato Zoetrope, tá? Sobre o que se refere, como que ele funciona. Depois eu vou dar umas dicas de como você pode ver essa animação com uma câmera de celular, uma câmera digital, e umas dicas muito boas. E depois eu vou falar um pouco sobre minhas conclusões a respeito desse lançamento, se realmente vale a pena, que você pode pôr a mão no bolso e comprar, ou seria melhor você guardar e comprar um outro formato, mesmo desse título aqui. Então, é isso daqui. Eu queria muito que você deixasse a sua inscrição, já estou repetindo aqui. E uma coisa muito importante, assim, essas duas partes e subtítulos que eu vou falar para vocês, durante o vídeo aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo para aquele pessoal que nasceu de 6 meses, não conseguiu esperar nem para nascer, e então eu já vou colocar ali. Então, caso você não se interesse por alguma parte, já vai direto para a marcação de tempo, tá? Lembrando que a primeira parte eu vou falar sobre o álbum e a segunda parte sobre o formato. Fique comigo aqui, assista a vinheta e já vai se inscrevendo e deixando o seu like. Caso vocês ainda não tenham tido a oportunidade de ver esse relançamento do Powerslave, edição de 40 anos, eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar mostrar para vocês o maior número de detalhes possível. E também depois eu vou comparar com uma edição que eu comprei em 80 e... deixa eu ver aqui, comprei logo que saiu. Que comprei em 84, não sei se dá para vocês verem aqui, comprei dia 13 de outubro de 84. Aí a gente faz uma comparação. Vamos lá, então, como você pode perceber, ele vem com um grande Hyper Sticker aqui, indicando que é a edição de aniversário, que é a edição Zoetrope. Vamos direto aqui primeiro para a arte, depois a gente faz umas comparações a respeito de som e etc. Bem, logo de cara posso falar para vocês assim que eu esperava que o material da capa fosse um pouco mais brilhante. É uma capa firme, não é muito grossa, mas ela é opaca, ela não tem aquele brilho que a gente está acostumado com as edições importadas, que a gente olha assim que dá vontade assim, de ficar olhando por várias horas. É uma capa bonita, mas ela não tem aquele brilho que a gente costuma ver, não é feia de forma alguma. Aqui, então aqui é a contracapa, igual a gente já conhece, certo? Não tem muitas diferenças. Bom, depois eu vou comparar e a gente vê aqui. E agora o que eu percebo, já comparando um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, só um momentinho. Já começo a perceber que a edição de relançamento, ela tem uma cor diferente no logotipo. Você pode perceber, ele é um pouquinho menor também, comparando, né? Aqui, as cores são um pouco mais fortes do relançamento. E também o que eu percebo é que a arte da capa da versão do lançamento, ela é um pouco maior. Vocês podem perceber que aqui no besouro ele vem até aqui, e já nessa versão aqui ela não aparece.
Então ele é um pouquinho maior. Mesma coisa acontece com o canto esquerdo aqui nessa esfinge, pode perceber. Mas pequenos detalhes que não faz diferença nenhuma, mas certamente que a edição original, a cor dela, né, a capa dela é um pouco diferente. Vamos ver aqui a contracapa. Tá, no Brasil saiu como a EMI, certo? Aqui. O relançamento saiu como Parlophone. Naquela época ainda não tinha código de barra. É estranho, né, a gente ver. Aliás, essa capa é bastante bonita, né? Aqui vamos ver. Então eles mantiveram bastante coisa aqui. Aqui as cores um pouco mais fortes da edição original. Agora vamos comparar um pouquinho com a arte. Uma coisa que eu achei bastante interessante. Deixa eu tirar aqui o encarte aqui. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que essa edição de aniversário, ela é gatefold. Então aqui ela abre, né? Aqui. Aqui ela abre. E você pode perceber que aqui na contracapa interna, é quase assim, é vazada, né? E tem essa cor aqui por baixo, aqui, os relâmpagos. Aqui, o LP, eu estava ouvindo ontem, acabei tirando, né? Mas na hora que você o encaixa, deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês verem. Tentar colocar aqui. Então, quando você encaixa, dá uma visão aqui, que aparece os zoetrope aqui embaixo, né? Bem, como falei para vocês, essa versão aqui ela é gatefold, então essas fotos aqui não tinham, né? Não faz muito sentido, porque essas fotos foram feitas depois que o álbum foi gravado, né? Mas tudo bem, tá valendo. Tá valendo, então aqui resgataram alguma arte que tinha com o Derek Riggs, que claro, né, deve ter ganho uma graninha, né? Você pode perceber aqui que um pedaço da esfinge tá caído aqui. Aqui tem como se fosse areia, certo? Aqui então, aqui o gatefold aqui ele é aberto aqui para poder colocar o encarte, depois eu vou falar com vocês. E aqui a parte que eu falei para vocês, onde que é encaixado o disco, que ele é colorido por dentro, olha que bonito, né? Onde dá para vocês verem. Muito bem, então a capa é um pouquinho diferente da edição original. Aqui o LP, mas depois a gente vai conversar com ele com um pouco mais de atenção. Aqui tem todo o desenho, né? Esse aqui é o mesmo desenho que tem no gatefold. Eu gosto dessa carinha do Ed aqui daquela época, aqui, né? Os desenhos aqui. O lado B é de uma cor diferente, né? Tem o Ed aqui como múmia. Porém, os desenhos são os mesmos, tá? Eu até achava que eram desenhos diferentes, mas o mesmo desenho que tem no lado A também tem no lado B. Vamos continuar então fazendo as comparações. Agora a gente pode fazer uma comparação propriamente dita do encarte. O encarte eu acho que ele sofreu um pouco mais quando foi produzido para esse relançamento. Do original era apenas uma folhinha. Eu costumo sempre, quando eu compro, eu coloco o encarte num envelope, mesmo que for uma folhinha apenas. Vocês podem perceber aqui que é uma... Eu até achei que fosse vir como envelope. Então aqui na edição original tem aqui a foto da banda perto do sarcófago. Aqui eu acho que é no subterrâneo de uma pirâmide, né? Aqui tem a morte aqui do lado aqui. E aqui do outro lado você tem... Deixa eu mostrar aqui mais perto aqui. Essa é a edição original, tá? Tem aqui então o olho de Osíris, que eu acho que é o olho de Osíris que se fala. Aí tem aqui a areia, então você pode perceber que aqui o olho está em alto relevo. Tem esse raio aqui e a letra das músicas. Porém, tem umas partes que fica um pouco difícil de ver. É um pouco confuso para ver, principalmente aqui na parte técnica. Aqui é um pouco difícil de ver, mas é uma foto muito bonita. E o papel é um papel muito... de excelente qualidade, inclusive eu acho que isso aqui é edição super luxo, a nacional, aqui, isso mesmo, olha, edição super luxo, porque naquela época tinha edição normal, edição luxo e super luxo. A super luxo eles tentavam parecer ou copiar a versão gringa o máximo possível. Agora aqui, comparando com o novo encarte,
eu já percebo aqui uma diferença bastante grande em relação à foto, pois a foto ela é mais embaçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês conseguem perceber, você está pegando aqui a câmera, mas você percebe que essa foto aqui, da versão do relançamento, ela é um pouco mais embaçada. A impressão que dá é que a foto foi escaneada. Aqui vocês percebem bem pela cara aqui do Bruce Dickinson, aqui, olha, dá para vocês compararem, eu não sei como é que tá pegando na câmera aqui. Então eu percebi assim, o papel é opaco, aqui o nacional aqui é um papel bem brilhante, né? E já essa versão aqui de relançamento, ela não tem brilho, é um papel sem brilho, papel mais opaco, né? Mas assim, talvez ele comparando, acompanhando a capa. Essa parte aqui não tinha, que é um texto do Steve Harris, tá? Que eu ainda não li o texto, não tive tempo de ler. Isso aqui chegou para mim ontem, esse LP aqui. Então só deu tempo de fazer umas pesquisas, ouvir o disco para poder fazer o vídeo. Depois eu vejo aqui, mas ele deve estar contando a história. Aí uma coisa que eu achei bastante interessante é que eles pegaram essa arte aqui do original, que tem o olho de Osíris e esse laser aqui, e eles expandiram aqui dentro, porque aqui ele virou um encarte que abre. Olha aqui, olha só. Então o que tinha ali, olha aqui. Porém, vocês podem perceber aqui que tem algumas diferenças. Por exemplo, esses pequenos vermes que tem aqui, ele não tem no encarte original, não aparece aqui. Então eles adicionaram, aqui pode ter sido uma outra foto, né? As letras das músicas são bem mais legíveis, porque elas têm as letras maiores, tem mais espaço. Esses desenhos que tem entre as músicas também tem na versão original. Esses vermes aqui não tinha antes. E a parte aqui, a parte técnica, ela está separada e muito bem legível. Olha o que acontece aqui quando você compara com a anterior. Olha, quase a gente não consegue ver. Então eu acho que foi uma melhora, né, que eles tiveram. Apesar que eu acho que ficou devendo na cor, porque aqui vocês podem perceber que é bem visível, né, que você consegue perceber que é areia. Aqui. E já no encarte do relançamento, eu não sei, ele parece cimento na parede. Aqui que aparece um pouco mais como se fosse areia, mas olha que diferença que é, olha, é bem diferente. Então eu acho que, na minha opinião, que o encarte original, apesar de ser simples, ele é mais bonito, né? Então eu não sei o que a banda poderia ter feito em relação para que ficasse um pouco melhor. Aqui está. O que mais que eu posso falar para vocês a respeito disso daqui? Bem, eu posso falar algo a respeito da duração do disco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui para vocês. Que depois eu me lembro. Ah, tá. Tava quase me esquecendo. Na edição original, o selo, de um lado tem o nome do álbum, né? Iron Maiden Power Slave, tem uma pequena ficha técnica aqui. E do outro lado, o olho e os vermes. É bem real, assim, a gente olhando, até parece que os vermes vão sair. Essas duas fotos, elas se perderam. Porque como agora o disco é um Picture Disc, em Zoetrope, essas duas artes aqui, elas se perderam. É uma pena. O LP de época aqui deve ter, acho que 100 gramas. Ele não é muito espesso, não tem uma gravura muito grande, mas naquela época era normal que não tivesse, né? Você percebe também o logotipo do álbum, né? O Power Slave também é diferente aqui. O que mais que eu podia falar para vocês? Eu acho que praticamente é isso. Mas eu não venderia o meu não, o meu de época. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a duração do disco. É algo assim que eu vou falar, mas é mais opinião minha, tá? Para começar, que esse disco aqui, é claro que você sabe, né, que ele é um Picture Disc. Certo? Então o Picture Disc, ele tem suas limitações sonoras. Então, por mais que você ouça o disco, você gosta muito do som dele, é uma tendência que com o passar do tempo ele pode ficar um pouco prejudicado. Eu confesso a vocês assim que na segunda audição que eu tive, eu já percebi umas pipoquinhas. Tá? Eu olhei para estava sujo, limpei a agulha, mas já apareceram algumas pipoquinhas, porque é um plástico.
Então, você comprando isso daqui, você tem essa clareza que você está comprando um Picture Disc. Apesar que ele é muito bonito. Uma coisa assim que é uma bobeira minha, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Power Slave é um álbum que ele tem quase 52 minutos de duração, que para um LP é um pouco demais, porque segundo pesquisas que eu fiz, a duração ideal para um disco de vinil seriam de 22 minutos para cada lado, tendo um total então de 44 minutos, então isso para não distorcer nada. Acima de 44 minutos, até os 46 ainda dá para a gente negociar. Mas acima de 44 minutos, as músicas têm que ser mais comprimidas para poder caber. Então as faixas elas são apertadas e, consequentemente, a qualidade cai. Por isso que as faixas mais largas de 45 RPM têm uma qualidade de som melhor. Então, uma coisa que eu esperava era que o Power Slave fosse lançado na edição de 40 anos, numa versão dupla. Apesar que muita gente não gosta. Eu já acostumei muito bem com os lançamentos, relançamentos, ou mesmo lançamentos novos, edição dupla. Porque eles podem colocar as músicas com a duração que eles quiserem, mas tem que separar isso por lado. Então, na minha cabeça era o seguinte, que fossem colocar, se não me engano, esse LP aqui tem 8 faixas, eu posso estar enganado, mas são 8 faixas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 músicas. Então, na minha cabeça, eu achava que eles iam colocar as 7 primeiras músicas espalhadas nos dois primeiros, no primeiro álbum, no primeiro LP, no lado 1 e no lado 2. Então, eles colocaram as 7 primeiras músicas. Já a faixa 8, que é Rime the Ancient Mariner, eles iriam colocar no lado 3, porque ela tem 13 minutos e 45 segundos. Então, isso faria sentido para mim, colocar todo esse álbum aqui em 3 lados, e não apenas 2 lados, e fazer com que ele ficasse mais expandido e com uma qualidade melhor, que é o que merece. Aí você pode perguntar para mim, tá, e aí Wesley, o que vai fazer então com o lado 4, né, com o lado D? Há 2 opções, eles podem colocar uma... Não vai colocar nada porque é zoetrope, né? Tinha que ser zoetrope duplo. Eles poderiam colocar no quarto lado, no lado D, no lado 4, as quatro faixas que foram lados B dos singles. Então, acho que é uma ao vivo e 3 de estúdio, que são 3 covers. Então, essas faixas acabaram se perdendo, elas não vieram para o álbum, mas poderiam ter sido colocadas. Então, na minha opinião, era isso. Eu gostei muito da apresentação do disco, achei muito bonito, mas eu acho que eles pecaram na capa, que a capa poderia ser um pouco mais um material brilhante. Eles poderiam ter feito o álbum duplo e espalhado 7 faixas nos 2 primeiros lados, colocar Rime the Ancient Mariner no lado 3 e colocar os bônus, né, os 3 covers e ao vivo no lado 4. Mas aí depois você fala para mim o que vocês acham. Agora, caminhando para a segunda parte do meu vídeo, vou falar um pouquinho sobre o formato Zoetrope. Muito bem, apesar de não ser muito comum nos acervos dos colecionadores de mídia física, os LPs com animação Zoetrope já está aí há décadas. Então pode até ser que você não tenha percebido ainda, pode ser que ficou fora do seu radar, mas existe o formato Zoetrope há muito tempo. Isso é uma característica do formato Zoetrope, é que ele fica raro rapidamente, porque as gravadoras não fazem relançamentos. Então eu posso estar errado, mas eu acho que essa prensagem aqui do Power Slave é só essa mesmo, eles não ficam relançando. E é muito comum esse formato. Se você for procurar na Universal Music Store, né, ou na Universal, se você achar melhor, você vai achar até o Zoetrope do Frozen, tem lá. Então tem vários títulos que tem Zoetrope, mas a gente não fica nem sabendo. E por que eu decidi comprar esse álbum? Porque eu sempre quis ter um formato Zoetrope na minha coleção, mas assim, eu nunca era da banda que eu queria, uma banda que eu gostava, nunca era o preço que eu queria pagar, que eu podia pagar. E esse do Power Slave acho que foi um alinhamento de planetas, porque é um álbum que eu gosto muito, eu tenho o vinil de 84, ele está muito bom, mas eu queria comprar uma versão um pouco mais nova. Eu tenho em CD também, aquela versão que tem o Ed na bordinha, que eu acho que é das melhores prensagens, melhores som de CD.
E aí então quando saiu na pré-venda, que não saiu tão caro assim na pré-venda, eu já comprei e fiquei aguardando, depois sobre tributação, dobrou o preço, etc. Mas eu queria ter. Mas será que realmente vale a pena? Muito bem. O que acontece com o formato Zoetrope bom, antes de mais nada, o que é o Zoetrope? O Zoetrope, ele é um vinil, na verdade, ele é um picture disc, tá? Então aí já tem um ponto talvez negativo para você, porque tem gente que não gosta de picture disc, mas a arte dele, ela é desenhada ou impressa no plástico. Então o disco que você tem é um picture disc. A gravação desse álbum é muito boa, gostei muito, apesar de, como eu falei, na câmera aérea, depois da segunda audição já começou a aparecer uns barulhos de superfícies que me incomodam, mas é natural de picture disc. Então, os desenhos eles são feitos circularmente para acompanhar os sulcos da música, e assim, ele é feito um a um, então na hora que gira, dá uma impressão, uma ilusão que a animação está em movimento. Uma outra característica do picture disc do Zoetrope, na minha opinião, é que quanto menos animações tiver no disco, mais bonito ele fica. Eu achei esse Zoetrope do Power Slave um pouco poluído. Tá? Achei um pouco poluído, mas tá valendo a pena, mas eu já vi Zoetropes assim com menos animações que era muito mais bonito. Uma outra coisa também que é típica do Zoetrope é que ele te leva à alegria e a frustração em segundos. Quando chegou aqui para mim, aqui no Pântano, o Power Slave, a primeira coisa eu olhei a capa dele, como é que tava, que eu sempre faço isso. Coloquei ele para rodar e eu não tinha nenhum treinamento, não tinha nenhuma pesquisa ainda de como funcionava o Zoetrope. Então, quando eu coloquei ele para rodar, eu vi ele desse jeito. Então, você há de convir que é frustrante, porque você vê riscos. Aí depois eu fui fazer umas pesquisas para saber como é que fazia para a gente poder ver. E aí eu já descobri que para ver animação em movimento, a olho nu, é muito difícil. Existem algumas receitas na internet, não sei se funcionam, eu nem arrisquei. Tem até umas pessoas que inventaram uns aparelhos assim, que parece que saiu da bancada do professor Pardal, mas eu não vou fazer aquilo ali. Então é muito mais fácil você tentar ver pela câmera de um celular, de uma câmera digital. Para você poder assistir animação com um celular, tem algumas dicas para você. Muitas receitas que aparecem na internet, eles falam para a gente ver com pouca iluminação. Mas eu acredito que para você ver animação com pouca iluminação, é quando você vê com uma luz estroboscópica, que também funciona. Só que é chatinho, você tem que colocar o aplicativo no celular, de luz estroboscópica, que nem sempre funciona, e aí fica piscando e você vê a imagem. Então eu já fui realmente pela câmera do celular. Então eu coloquei 2 spots de luz, então estava aqui, por exemplo, o Zoetrope, aqui no toca-disco, então eu coloquei um spot de luz aqui, esse que está aqui. Coloquei aqui e tem um spot de luz aqui. Então eu coloquei os 2 virados. Até inclusive, você vai vendo no decorrer do vídeo que a luz ficou meio estourada. Eu devia ter diminuído um pouquinho a luz, mas pegou muito bem. Vamos lá então. Então eu precisei de 2... Ah, pessoal, nossa, de novo. Não me leve como verdade absoluta. Eu estou falando para vocês o que funcionou para mim. Pode ser que você encontre uma outra forma que funcione para você, uma outra forma mais simples, tá? Mas a forma que funcionou para mim, então se você fizer o que eu estou dizendo aqui, vai funcionar para você também, tá? A minha dica está testada. Então, 2 spots de luz, eu fiz essa experiência à noite. 2 spots de luz, aí eu abri a câmera, e aí depois quando eu abri a câmera, tem aquele botãozinho de mais. Cliquei no mais. Ali então eu fui para aquele botãozinho de Pro, o pessoal fala Pro, mas não é Pro, é Pro, né? Professional, não é Professional, né? Aquele botãozinho de Pro, clica ali, aí você vai escolher a ISO 1600 e o Speed, que é velocidade, tá? Speed, você vai colocar com 1/1000. Repetindo, abre sua câmera, clica no mais, aí você vai naquela opçãozinho de Pro, e depois você vai na ISO, vai colocar 1600 e no Speed, na velocidade, vai colocar 1/1000.
Quando o seu disco começar a rodar, você vai ver a animação perfeitamente. Aí você, com a câmera, você pode dar o zoom e pode ver os detalhes, tá? Se você quiser fazer um vídeo, como eu fiz aqui para o meu canal, também você pode fazer a mesma coisa. Você vai entrar na câmera, tá? Você clica no botãozinho da câmera para você, e depois você vai para o vídeo, clica no vídeo, aí vai no botãozinho do mais, aí você vai clicar em ISO, não, Pro, desculpa, vai clicar em Pro, depois vai clicar em ISO 1600 e velocidade Speed 1/1000. Não esquece de colocar a luz, porque a luz funcionou muito bem, ela ficou bem viva, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Eu até fiz alguns vídeos com e sem iluminação para você ver como é que ficou, tá? Depois você, se você tiver aí na sua casa, faz o teste, depois você me fala. Muito bem, e agora para terminar o vídeo, já Wes, vai terminar o vídeo? Já vou terminar o vídeo. As minhas conclusões a respeito do formato Zoetrope. Muito bem, a qualidade do som. A qualidade do som é a mesma do Picture Disc, então o que pode ser frustrante para muitas pessoas. Mas você vai gastar um bom dinheiro, mais do que no vinil preto, e você não vai ter o som de vinil preto. Então já, se você for comprar, já pense nisso, que você não vai ter a mesma qualidade de um vinil preto, ou de uma cor sólida. Uma outra coisa é que é quase, não é que é impossível, é muito difícil você ver animação a olhos nus. Então você vai ter que precisar de um auxílio de uma câmera digital ou do seu celular, spot de luz, mexer nas especificações da câmera. Então não é nem um pouco prático, então que deixa a experiência com os Zoetrope um pouco chata. Você tem que fazer muita coisinha para que funcione, mas vale sim. Os álbuns Zoetrope, eles costumam ser bem caros, tá? Eles são caros, costumam ser comemorativos. Dificilmente quem compra Zoetrope, ele compra como título único. Muito bem, quem compra já tem um CD, já tem um vinil de cor sólida, e aí compra o Zoetrope como edição comemorativa. É mais ou menos como se fosse o Picture Disc. Não é barato, tá? Eu acho que ele é caro, porque provavelmente é um álbum que você vai escutar 3 vezes, vai colocar na sua estante e vai ficar lá muito tempo. Ele dá muito trabalho para você ver, e eu não sei quem que vai montar todo o circo com 2 spots e câmera e vai ficar assistindo o tempo todo. Eu não acho que vão fazer isso. Então, antes de pensar, lembre que provavelmente vai ficar encostado na sua estante por muito tempo. O sucesso do álbum Zoetrope é muito grande, e eu posso dar um exemplo para você bem assim atual. O Linkin Park gravou esse álbum mais recente, o From Zero, e concomitante ao vinil de cor sólida, saiu também o Zoetrope. Eu não sabia que isso acontecia, eu achava que eram só edições comemorativas. Mas o Linkin Park já lançou o vinil sólido, com cor sólida, e o Zoetrope. Agora, se você entrar no site oficial do Linkin Park, adivinha qual dos 2 formatos esgotou? Que coisa, né? A gravadora do Linkin Park foi tão esperta que quando percebeu que estava vendendo bastante Zoetrope, ele colocou, eu nem sabia disso, hein? Colocou, acho que não tenho aqui, colocou à venda Sleep Mat, que é aquele tapetinho que você coloca em cima do toca-disco para ficar entre o toca-disco e o disco. A gravadora lançou o Sleep Mat Zoetrope. Então, se você não quiser ou não pode comprar o disco, você pode comprar só o Sleep Mat. Eu achei bastante caro. O Sleep Mat eu não sei que material que costuma ser de feltro, né? Mas o Sleep Mat em Zoetrope do Linkin Park, ele custa 40% do valor do disco. Então, não sei se realmente vale a pena. Tá. E para finalizar, uma opinião minha, eu acho que o Zoetrope ele é um disco que ele é muito mais olhado, muito mais visto do que tocado. Então eu acho que a maioria das pessoas vai escutar 2, 3 vezes, depois vai guardar. Então é um investimento assim que eu fico pensando, né, se vale realmente muito a pena. Eu me arrependi? Não me arrependi. Tá? Mas, por exemplo, aí que é uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu acho que a gravadora ela pecou em 2 coisas. Primeiro, que ela pecou de não ter lançado esse álbum comemorativo de 40 anos e também em vinil preto.
tá? E também uma cor sólida. Porque a única opção que você tem é o Zoetrope. Tem gente que não quer comprar um Picture Disc. Então, se o cara é fã do Maiden e ele quer ter aquela arte em gatefold, etc e tal, com os encartes novos, ele vai ter que comprar a Zoetrope. Eu acho que a gravadora deveria ter lançado com uma cor sólida, tá? Ou azul para combinar com o disco, ou se não preto. Eu acho que venderia mais. Uma outra crítica minha foi que eu falei na câmera aérea, que eu acho que o disco deveria ser duplo, tá? Recapitulando, eu acho que as 7 primeiras músicas deveriam ser divididas no lado A e no lado B, ou lado 1 e 2. Rhyme the Chant Mariner deveria ir para o lado 3 ou lado C, e no lado 4, o lado D, deveria ter os 4 bônus dos 2 singles, que é um ao vivo e 3 de estúdio, que são 3 covers. Então eu acho que a gravadora escorregou nisso daí, para ter lançado um álbum duplo, a pessoa ia comprar. Que mais aqui que eu anotei aqui? Eu acho que é isso mesmo. Sim, é só isso mesmo. E eu vou deixar para vocês aqui 2 perguntas. Primeiro, você tem algum Zoetrope na sua coleção? Qual que é? E qual que é a sua opinião sobre ele? Você escuta, você não gosta do som? Se você já tem um Zoetrope na sua coleção. Se você não tem, essa é a pergunta número 2. Você já namorou algum título para você comprar em Zoetrope? E você vai comprar mesmo depois de tudo que eu falei no vídeo de hoje? E coloque. E a terceira pergunta, eu queria que você dissesse que se a banda do seu coração vendesse um Zoetrope, se você compraria. E não, ele não vai ser barato. O Zoetrope não é barato, eu nunca vi. Tá? Nem de Frozen é barato. Então, coloque nos comentários se você tem algum na sua coleção, qual que é, qual a sua opinião sobre o som dele. O segundo é se você compraria da sua banda de coração. E o que você acha desse formato, né? É discutível, mas o colecionador ele é meio chato mesmo. Pessoal, então, mais uma vez, tá? De novo, fico pedindo para vocês aí, coloquem seu like e deixe a sua inscrição, que vai ajudar bastante pro meu canal. E coloque nos comentários também se você tiver alguma dúvida. Não tiver nada para comentar, coloque o nome da sua cidade que eu respondo. Mando um abraço. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.